Começando agora mais um Se Liga Terceira Guerra, um episódio especial para entender o clima tenso que está se formando no mundo. Conflitos se intensificam, potências se movimentam, a gente te mostra o que está acontecendo e o que isso pode significar para todos nós. Hoje o negócio está quente, né? Vamos dar uma olhada rápida, assim, na trégua meio capenga entre Israel e Irã. Frágil, eu diria. Exato. Depois, a crise humanitária em Gaza, que só piora, infelizmente. Aí pulamos para a Ucrânia com ataques de longo alcance, táticas novas da Rússia. Muitas adaptações dos dois lados, né? Sim, e para fechar, a pressão da China aumentando ali perto de Taiwan e no Mar do Sul da China. É muito ponto de tensão ao mesmo tempo. É impressionante, né? E o que a gente percebe é como tudo isso está, de alguma forma, interligado. Uma faísca aqui pode, sim, acender um incêndio do outro lado do mundo. O cenário global está bem instável. Vamos começar então pelo Oriente Médio. Anunciaram aquele cessar-fogo entre Israel e Irã, dia 23 de junho, certo? Certo. Depois daqueles ataques diretos, né? Isso, os ataques pararam oficialmente, mas teve um custo, né? O Irã fala em quase 935 mortos do lado deles, Israel 28, números bem diferentes. Só que, assim, essa calma parece só superficial, não acha? Totalmente, uma pausa tática, talvez. Pois é, porque a gente vê declarações do Irã, tipo do comandante Mossad, do ministro Ararque. Eles não confiam nesse cessar-fogo. O Ararque foi enfático, né? Disse que o programa nuclear é orgulho nacional, que não vão parar o enriquecimento de urânio e nem voltam a negociar sem garantias concretas. E isso trava qualquer avanço diplomático mais sério, né? Exato. E para complicar, tem imagens de satélite, agora, de 1º de julho, mostrando atividade lá em Fordó, na instalação nuclear. Aquela que Israel disse que tinha danificado bastante. Pois é, tem uma escavadeira, guindaste. Sugere que eles continuam trabalhando lá assim. E ainda tem aquela lei iraniana que suspendeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, a AEA, o pessoal da ONU que fiscaliza isso. Ou seja, A situação continua muito tensa. Essa pausa nos ataques, como você disse, parece mais tática do que uma solução real. A questão nuclear é o elefante na sala, e essa desconfiança mútua, olha, o risco de voltar tudo é altíssimo. E a atividade em Fordó, mesmo que a instalação tenha sido danificada, mostra que a capacidade técnica e principalmente a vontade política do Irã continuam lá. O impasse com a IAEA só piora, porque fecha canais importantes de verificação e diálogo. e enquanto essa tensão Irã-Israel continua no ar, a situação humanitária em Gaza é de chorar. Os ataques israelenses recentes atingiram civis de novo. Teve um café na cidade de Gaza com mais de 30 mortos. Terrível. Outro café, mais 41 mortos. Até o pátio do hospital Al-Aqsa foi atacado, onde tinha gente deslocada em tendas. E a fome, né? A gente ouve relatos de jovem morrendo de desnutrição. Já são 66 crianças, segundo algumas fontes, que morreram por falta de comida, de fórmula infantil. É uma tragédia humanitária de proporções imensas. E a própria ajuda que deveria aliviar isso virou um problema. Teve ataques a pessoas buscando comida em locais da Gaza Humanitarian Foundation, a GHF. Já são quase 600 mortos nesses incidentes, somando todos. É inacreditável. ONGs como Médicos Sem Fronteiras estão chamando isso de massacre disfarçado de ajuda. É muito forte. Israel até admitiu alguns incidentes, mas nega que ataque deliberadamente civis buscando ajuda. Isso mostra, assim, de forma brutal, como a ajuda humanitária pode ser politizada, né? Vira quase uma arma. Isso só aumenta o sofrimento e, claro, mina totalmente a credibilidade dos esforços internacionais. É muito grave. Mudando de cenário agora, vamos para a Ucrânia. Vimos uns ataques ucranianos bem ousados, né? Drones que atingiram uma fábrica militar lá em Zevesk, na Rússia. A mais de 1.300 quilômetros da fronteira, bem profundo no território russo. Exatamente. E também um posto de comando russo em Donetsk. Mostra que a Ucrânia está conseguindo estender o alcance dela. Mas na linha de frente mesmo, a coisa continua naquela guerra de atrito, né? A Ucrânia parece ter estabilizado ali em Sumi, mas a Rússia continua avançando perto de Chassivyar, Pokrovsk. Sim, são avanços lentos, mas constantes. Ao mesmo tempo, a Ucrânia também conseguiu alguns avanços, perto de Toretsk e Kherson. É aquela briga palmo a palmo.
Exato. Uma guerra de desgaste brutal. E a Rússia respondeu como? Intensificando os ataques aéreos. Junho, por exemplo, teve recorde de uso daqueles drones Shahed iranianos. Uhum. Mais de 5.000 só em junho. E teve aquele ataque massivo combinado no fim de junho, mais de 500 mísseis e drones juntos. A Ucrânia ainda tem muita dificuldade para interceptar os mísseis balísticos russos, tipo Iskander, e os hipersônicos Kinzhal. Que são muito rápidos, né? Quase impossíveis de parar. E os russos estão mudando as táticas também, usando até motocicletas para ataques rápidos, para logística, e fazendo ataques noturnos massivos com drones para sobrecarregar as defesas. É uma adaptação constante dos dois lados, né? A Ucrânia buscando formas de atingir a Rússia mais fundo e a Rússia testando novas táticas e intensificando a pressão aérea. E olha, as declarações russas de Putin, Peskov, Medzinski, eles falam abertamente de ambições territoriais além do que já ocupam. Mencionam Novorossiya, Odessa, terras a leste do rio Dnipro. Isso indica que eles veem esse conflito como algo de longo prazo e talvez até existencial contra a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E isso nos leva à questão da ajuda do Ocidente, né? Saiu notícia que o Pentágono, lá nos Estados Unidos, teria pausado o envio de alguns mísseis e munições, porque os estoques americanos estão baixos. Isso é preocupante, não? Com certeza, isso bota uma pressão enorme na Ucrânia para acelerar a própria produção de defesa. E claro, aumenta a responsabilidade dos aliados europeus de manterem e até aumentarem o fluxo de ajuda. Agora, vamos dar um pulo lá para o Indo-Pacífico. A China tem aumentado bastante a atividade militar perto de Taiwan. Dia 1º de julho mesmo, detectaram 6 aviões e 6 navios chineses por ali. Uhum. Atividade constante. E 3 dessas aeronaves cruzaram a linha mediana do estreito, que é uma linha não oficial, mas respeitada. O que chamou mais atenção foi um navio de desembarque anfíbio chinês, um tipo 072A, operando bem perto da costa norte de Taiwan. Menos de 60 milhas náuticas de Keelung. Isso é bem próximo. É uma demonstração de força, né? Com certeza. E Taiwan está se preparando. Os exercícios militares anuais deles, os Hankwang, agora em julho, vão ser mais longos. O foco é justamente como lidar com essas táticas de zona cinzenta da China. Essas provocações constantes, né? Isso. E eles também receberam recentemente mísseis Harpoon dos Estados Unidos, que são importantes para a defesa costeira. Essas táticas de zona cinzenta são bem características da China. É uma forma de pressão militar, psicológica, que não chega a ser um conflito aberto, mas desgasta e intimida. E eles usam também a estratégia de frente unida, sabe? Usando narrativas históricas, aniversários, para tentar minar o apoio a Taiwan e reforçar a ideia de reunificação. E a tensão não fica só em Taiwan, né? No Mar da China Meridional também está pegando. A China sancionou um ex-parlamentar filipino por causa de leis sobre as disputas marítimas. Sim, uma resposta direta às ações das Filipinas para afirmar seus direitos. E em resposta a gente vê outros movimentos. As Filipinas buscando alianças, como com a Lituânia, e potências de fora, tipo Reino Unido e Austrália, continuando aquelas operações de liberdade de navegação perto das ilhas Spratly, que são disputadas. O que fica claro é que essas disputas estão ficando mais complexas. Envolvem a parte legal, diplomática e, claro, a militar. Isso, infelizmente, aumenta o risco de um erro de cálculo, um incidente que possa levar a uma escalada perigosa ali na região. Bom, e assim a gente fecha essa análise especial do dia 2 de julho de 2025. Foi em giro rápido, mas deu para ver como o cenário está complexo, né? Agradecemos a quem acompanhou a gente aqui no Se Liga Terceira Guerra. É isso aí. O cenário global continua em rápida transformação, mudando a cada dia praticamente. Vamos seguir acompanhando de perto como essas tensões todas se desenvolvem e o que elas realmente representam para todos nós. Fica aquela pergunta no ar, né? Até onde essa instabilidade toda interconectada pode ir antes de algo romper? Não perca a nossa próxima análise.